O Vitor Pereira conseguiu a proeza agora de ser já odiado por óbvio pelo torcedor corintiano, mas com o flamenguense é o treinador mais odiado dos últimos anos ou talvez de todos os anos. Até porque aconteceu uma coisa ontem no Maracanã, além do show do Fluminense, que já vamos falar em algum momento. O Vitor Pereira estava 2-0, a torcida do Flamengo fez um coro que se faz quando acaba o jogo. Tava naquele momento, tava indo para os pênaltis. Vitor Pereira vai ser fufu, o meu Flamengo não precisa de você. Eu, aliás, adorei a sua expressão de usada no Canelada, que é você aprendendo o catecismo, né? Cara, gente, aquele coro você fala no final do jogo, não no momento que vai para os pênaltis, embora parecesse já naquele momento que não fosse, como de fato não foi. E ele já, também no jogo contra o Independiente del Valle, um pouquinho antes do gol que leva a prorrogação para depois perder nos pênaltis da Recopa Sul-Americana, claro, não é só para ele, é para o time que também precisa ficar atento, acordado, que o Mauro César falou também, não é só diretoria, não é só Vitor Pereira, é o elenco, de novo, esses caras que ganharam muito, mas parece que tem adversário, precisam lembrar disso, precisam se jogar e jogar um pouquinho mais pelo Flamengo. Aquela coisa de time sem vergonha, cara, ainda tinha momentos de classificação, como deu para o Flamengo fazer o gol, foi para a prorrogação, perdendo os pênaltis para o Independiente del Valle. O Vitor Pereira conseguiu a proeza de ter um time chamado de time sem vergonha, com a bola ainda rolando, ainda podendo ser campeão. E ontem a mesma coisa. No meio do jogo, não tinha chegado nem um intervalo da primeira etapa, a torcida gritando o fufufu que você falou aí. Cara, isso não existe. Então, assim, é absolutamente insustentável a situação de um cara que faz com que, inclusive, um grande palmeirense, ídolo do Palmeiras, que não vou citar o nome, ele mandou, mas não vou falar, porque ele pediu para não falar, um certo resguardo, ele falou, olha, o treinador que eu mais gosto da vida em português é o Vitor Pereira. Não é o Abel, porque ele não fez o Corinthians campeão, embora tenha feito um bom trabalho, e está conseguindo ferrar um time campeão da América e campeão da Copa do Brasil com o investimento que o elenco tem o Flamengo. Ô Mauro, você, por muito tempo, pedia a permanência do Vitor Pereira. Você falava, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Hoje, você, diretor do Flamengo, dirigente, você manteria o Vitor Pereira e se mantivesse, o que você faria para dar ao Vitor Pereira uma chance de melhorar o trabalho no Flamengo? Porque tem isso. Muita gente fala, ó... 2 anos de licença. Sim, não, porque você fala, a culpa não é do treinador, né? Que eu também falo, a culpa é do jogador, é do dirigente. Agora, tem como você bancar? Porque a gente fala, dirigente tem que bancar treinador. Mas a gente sabe, é o que a gente fala. Tem a pressão da torcida. É um vexame atrás do outro. Parece que se o jogador realmente quiser derrubar treinador, ele não vai jogar e vai derrubar. É isso que está acontecendo no Flamengo? Ou ele realmente mostrou que ele não foi competente? Se eu fosse presidente do Flamengo, o Marcos Braz não seria vice-futebol, não teria esses 3 gerentes lá, não teria um monte de gente lá dentro. O Fabinho Soldado, que era do Centro de Inteligência, nunca seria gerente de futebol, não sei o que ele faz lá no Flamengo. Já teria mudado esse negócio todo. Ia colocar gente preparada ali. Esse seria o meu desafio. E seja o Vitor Pereira ou qualquer outro técnico, ele ia ter autonomia sobre os jogadores e os jogadores iam ter que respeitar o clube. O jogador não pode ser maior que o clube. Dá pra ter isso? É isso que eu pergunto. É claro que dá. É claro que dá. Desde que o dirigente não seja amigo do jogador, não passe a mão na cabeça do jogador. Tem uma relação, como o presidente do Flamengo prometia quando ele era candidato. Que ele falava, não, nas minhas empresas eu sempre tive uma postura profissional. O que eu falo é cobrança profissional. E hierarquia. Que tem dentro de uma empresa, você trabalha na empresa, o cara ali é o chefe, é o presidente, é o CEO, sei lá o quê, é ele que manda. Você tem que fazer o seu trabalho. Seja você o cara da faxina, do cafezinho ou o cara do time. Você tem que fazer bem o seu trabalho. E no Flamengo não é assim. Ontem os jogadores não tiveram que dar entrevista, passaram direto, quer dizer, é muito cômodo para eles, ninguém tem que explicar para o torcedor o papelão que eles fizeram dentro de campo, que não é só o técnico não controla os jogadores ali com joystick, não. Os caras estão em campo jogando, tomando decisões erradas. Alguém acha que foi treinado para jogar daquela maneira? Por que 8 dias antes o mesmo time jogou de outra forma totalmente diferente? O que aconteceu? Nenhum deles teve que explicar, nada acontece. Eu não teria renovado alguns contratos já nessa temporada. Então eu faria muita coisa diferente. Então é difícil falar, porque se eu fosse o dirigente, eu poderia até errar tudo, mas eu faria tudo diferente. Tudo diferente. Se dá certo ou errado, eu não sei. Só na prática eu ia saber. Então é difícil falar sobre uma situação que eu não seria. Eu não permitiria essa situação. Ou renunciaria se eu não conseguisse. Porque não adianta. Então é difícil. Agora, eu nunca pedi a permanência do Vitor Pereira em tom de defesa. Eu defendo o direito de todo o técnico fazer um trabalho se ele for contratado para aquilo. Pode ser o Ceni, pode ser o... Você falou de todos. Pode ser o Paulo Souza, pode ser ele, pode ser qualquer um. O Renato acho que não tem qualidade para ser técnico do Flamengo. O patamar que o Flamengo está não pode ter um técnico dos anos 90, um técnico meramente intuitivo, que fala de DVD. Esse o problema. Se nós voltássemos no tempo, os anos 90, o Renato podia tratar o Flamengo. Mas 2023 não dá mais, amigo. Como acho que não dá mais para o João Santana, não dá mais para vários caras que já fizeram sucesso no passado. A coisa mudou. Mudou completamente. Isso independentemente de nacionalidade. Por isso que eu citei aqui o Rogério, que para mim foi o mais sacaneado, que deveria ter ficado, e esses técnicos de fora ou aqui do Brasil. Não dá mais para ele continuar. Óbvio que não dá mais. Chegou um ponto que é insustentável. E o grande erro que comete o Flamengo, aí envolve a sua torcida em grande parte, é continuar no eterno sábado de aleluia, que foi esse agora, só malhando um Judas.
Mas tem vários Judas para serem malhados. Alguns vão para dentro do campo. E eles só batem no mesmo cara, que é o técnico. Quem é o próximo? Quem é a bola da vez? Não vai ser o Jesus? Então o cara já se prepara o lombo que vai apanhar. O cara já chega, primeira derrota. Judas ou Jesus, tudo vai apanhar mesmo. E não para nunca. Entendeu? Então isso nunca vai acabar enquanto não tiver realmente pulso, comando, liderança. Por exemplo, o jogo de ontem. Será que esses jogadores todos do Flamengo, eles merecem fazer parte de um elenco que paga em dia, que não atrasa salário, que tem estrutura, que disputa títulos importantes? Ninguém jogou. Será que todos fazem por merecer? Não dá pra salvar nenhum. Será que todos fazem por merecer? Qual vai ser uma avaliação técnica mais profunda do comportamento dos jogadores? Isso não existe. É o técnico que vai chegar, ele vai chegar, resolve aí, amigo. Toma aí, dá seu jeito. O Dorival chegou assim. E aí que eu falo, o técnico, se for o Tite, por exemplo, hipótese, tá? O Tite tem problema com o Gabigol. Primeira coisa, vai resolver esse problema. Ele vai conversar com o Gabriel, vão fazer as pazes, vão tentar se unir ali e vai trabalhar. E vai agradar o Gabriel. Ele não é bobo, não vai bater de frente com o cara. E vai ser parceiro de todo mundo. Como ele já fez no Corinthians, como ele tentou fazer na seleção. Errando, ele é muito bom nisso. Errando e acertando. É o que ele vai fazer. E é o que é o único jeito, porque os caras têm uma força muito grande. Detalhe, boa parte da panela se foi, mas continua a mentalidade entranhada. Agora, é claro que agora não tem condição. Agora, repare, qualquer técnico que venha de fora, que tenha uma mentalidade diferente, que pense de uma outra forma, que seja mais direto nas críticas, na cobrança, que queira mudar a forma de jogar, ele esbarra dos mesmos problemas. E as alegações são até engraçadas. Por que o time não pode jogar? Então o Flamengo vai jogar sempre da mesma maneira. E detalhe, ontem, se você observar o time que jogou, olha só que detalhe interessante. O time que começou o jogo ontem, sabe quantos remanescentes tinha em 2019? 2. Gabigol e Gerson, que saiu e voltou. É outro time. Aliás, ainda não voltou. É outro time, voltou fisicamente ali, a presença física dele em campo. Mas está jogando muito pouco, evidentemente, muito mal. Aí você vê caras que entraram durante o jogo, como Everton Ribeiro, em péssima fase. É um remanescente de 2019. Será que é só culpa do técnico, a má fase do Everton Ribeiro, o passe errado dele que originou o primeiro gol do Alcas? Não é só culpa do técnico. Aí tira o Vitor Pereira, e o outro, não interessa. Vai continuar a mesma coisa. Então acho que o problema é da estrutura e não vai mudar. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Agora, o torcedor que pede relação profissional, entenda o seguinte, se fosse o ambiente profissional, o técnico, fosse quem fosse, tá? Teria respaldo, jogadores iriam cair, pessoas lá de dentro que não funcionam seriam dispensadas e outros seriam contratados, mudaria tudo. Talvez passasse um ano, assim, de revolução sem ganhar nada. Mas talvez... Arrumaria a casa. Também arrumaria a casa, provavelmente arrumaria a casa. Agora, é isso que eu pergunto, tem como o jogador cair? Porque não tem como, porque se for você derrubar jogador, você vai ter que derrubar uns 6, 7. O treinador é um. Mas de novo, esse que é o negócio. Mas de novo, aí ser profissional e aí aquilo que a gente já falou agora e algumas outras vezes, ter a coragem. Não é só dar a vassoura lá, vai Paulo Souza, vai, varre. Vai lá Dorival Júnior, varre. Vai lá agora Vitor Pereira, vai lá Guardiola, vai lá Klopp. Não dá. E não tem esse respaldo, de novo. Assim, eu não quero ser tão chato como já sou em relação a Marcos Braz e Landim, mas assim, cara, já passou da hora. Eu sei que é política, eu sei que a gente não sabe nem 0,5%, mas às vezes parece que a gente aqui de fora, eu não estou me colocando nisso, mas qualquer torcedor do Flamengo parece que sabe mais do que o Braz. Ok, ele tem gelo no sangue, seja lá que porra significa isso, para negociar, mas tem que negociar também as multas rescisórias. Esses 15 milhões, que vão ser quantos vão ser, mas parece que vão ter que ser 15 para demissão, para anteontem do Vitor Pereira, pô, tem que ser, tem até um projeto de alguns conselheiros que tem que que eu acho que tem um erro, responsabilizar os dirigentes por conta dessa multa, que é uma outra questão até estatutária, cada um na sua, mas tá passando da hora, né, cara? E só não teve rescisão do Dorival Júnior porque terminou o contrato, né? Mas de repente fazer isso, faz contrato com o campeonato, contrato por produtividade com o treinador, que tá claro que tá errado, como segue muito errado o Braz, como segue muito errado o Landim, aí tem que ouvir os caras berrar de novo no vestiário do Fluminense, que é zoação, o Real Madrid pode esperar, que tá de boa, né? Que tá de boa com relação a um trabalho excepcional do Fernando Diniz. Aliás, e aqui, por favor, torcedor do Fluminense, entenda o que eu vou falar. Não é para tirá-lo de lá, faz um trabalho bárbaro, pode não ser o melhor time do Brasil, mas é o que joga mais bonito, o golaço do Marcelo, o segundo golaço, tantas jogadas lindas do Fluminense que a gente tem visto em 23 e já vimos o Fluminense em 22. Mas se eu fosse o Flamengo, se eu não fosse pegar ninguém de fora, o treinador que eu iria, mas sei que não daria negócio, seria o Fernando Diniz. Realmente é um cara que mostra, né, ousadia. Agora, só para questionar, e Flávio também, se o Mauro quiser falar mais um pouco também, eu concordo com o Mauro quando o jogador tem que ser muito questionado, quando o dirigente tem que ser muito questionado. Agora... Questionar o jogador não significa obrigatoriamente mandar todo mundo embora. Sim, claro. Todo mundo tem que ser questionado e cobrado. Tem lá no vestiário, porra, que jogo é esse? É ridículo. Vamos imaginar o seguinte, hoje eles mandam embora o Vitor Pereira, ok. Quem vai amanhã falar com os jogadores lá? Vai o presidente? Vai o vice de futebol? Falar que eu falo não é falar, pô, garotão, não deu. Não é isso, não. É falar grosso. Falar, cara, o que vocês fizeram em campo? O técnico foi embora. Vamos resolver aqui agora. Porque, cara, a indolência do time... Apatia. Aquilo ali não é...
O Fabrício Bruno, no intervalo, saiu e falou o quê? Não foi isso que o técnico treinou, não foi para isso que ele preparou a gente. Não foi isso que ele pediu. Estão fazendo tudo errado. Ele falou. Não é só o Vitor Pereira. O próprio jogador está dizendo, peraí, nós não treinamos isso aqui. Então por que estão jogando assim? O que está acontecendo? Por que estão jogando assim? E o contrário, né? O Fluminense, eu preciso frisar isso aí. Eu estava até lendo sobre a preleção do Diniz, que houve até um momento emocionante e tudo. Os jogadores do Fluminense jogaram uma final, gente. O que o Alex tem 19 anos, o Alexandre. Aí outra vez a gente elogia o técnico porque pegou um garoto da base, colocou para jogar de lateral, de volante, conseguiu formar. A solução que ele encontrou com o Marcelo é muito interessante para esse começo de trabalho, os dois ali por aquele lado, né? Até revezando posição. Foi o melhor homem em campo. Não só pelo gol, mas pela atuação, deu bola na trave, jogou pra caramba, grande partida. Então você vê os dois extremos. Então é preciso entender o seguinte, e parar com essa bobagem de achar que o cara vem pra cá, esse técnico não sabe nada e tudo. Isso é muita arrogância, né? Você acha que o cara não sabe nada, rigorosamente nada. O cara treinou vários times pelo mundo, mas não sabe nada. Na verdade, não se encaixa porque a estrutura do Flamengo, ela quer que o técnico sempre se adapte ao que querem a prima dona do time, as várias que tem no time, né? Mas, Mauro, também foram mal em muitos momentos, né? Porque o Paulo Souza e o Vitor Pereira, eu via times desorganizados, como ontem, por exemplo. Ontem, ele ia jogar contra um time que domina o meio-campo. O Diniz consegue fazer o Ganso jogar muito hoje. Isso é impressionante. Ninguém conseguia. Por quê? Porque ele domina o meio-campo, ele faz os jogadores jogarem próximos. Ele botou 3 zagueiros, 2 caras abertos. Ele deixa o meio pro Diniz. Mas semana anterior... É um erro também. Semana foi mais ou menos a mesma coisa. Foi a mesma escalação, o mesmo Fluminense. Mas o Fluminense jogou desempenhos individuais. É que ele não fez o gol. Sim. Jogou bem até 20 minutos, depois não mais. Depois o Flamengo teve as melhores chances. O Fluminense teve uma chance no passe errado do Gerson. E o segundo tempo o Flamengo dominou. Ano passado, semana passada. Mesmo que você possa achar que o Fluminense jogou melhor ou pior, não houve domínio. Eu jogo igual, eu não achei que 2-0. Não houve domínio. Mas tudo bem, o Flamengo fez algo, o que ele não fez ontem. Então por que não jogou? A mesma escalação. Quer dizer, é isso que eu não consigo entender. Sabe? E se você olhar ali, antes até do primeiro gol... Eu só preciso chamar um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Mauro. Antes do primeiro gol, já tinham acontecido jogadas assim, de uma total passividade dos jogadores do Flamengo. É isso que eu queria entender o porquê. É lógico que eu não vou entender, né? Quem tem que entender é que o dirigente tem que ir lá para cobrar. E os caras que no não ano entendem, passado e agora. Eles têm que chegar a cobrar. Alguém cobra, não cobram. A relação de paternalismo, gente. Os jogadores são tratados como se fossem bibelôs. Inclusive na pandemia, se você lembrar, o Flamengo mandou embora vários funcionários no início da pandemia, mas no início não queria mexer com nada dos jogadores, nem com nada. Alguns clubes reduziram o salário, aquela situação toda. O Flamengo foi um cuidado com os jogadores. Eles têm um medo de mexer com os caras, que é impressionante. É isso. É isso. Vira brodagem. Aí não funciona, amigo. Não tem lugar nenhum. Eu queria te perguntar também, Flávio, eu só discordo do Mauro nesse aspecto. Eu acho que o treinador também tem culpa, e ele também. Não, tem culpa, mas eu acho que eles deixaram o time bagunçado. É claro que tem culpa. Peraí, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que os técnicos não têm responsabilidade, o que eu estou dizendo é que a culpa também é dos jogadores. Você acha que é mais do jogador? Eu acho também é dos jogadores. O jogador, um pouco mais, um pouco menos, na história do futebol, quem ganha empate e perde é o jogador. Claro que tem dirigente, claro que tem o treinador, acho que cada vez mais tem treinador. Não vou dizer que isso seja bom ou ruim, é apenas diferente. Mas quem ganha, quem empate e perde é quem está lá dentro. E vocês acham que o treinador ele perde o respeito do jogador? Porque, é o que eu falo, o Jorge Jesus, ele é bem parecido com o Vitor Pereira. Com o Paulo Souza, eu não sei. Mas que o Vitor Pereira é aquele cara que quer impor o jeito dele, é aquele cara que dá esporro. O Jorge Jesus dava muito esporro. O Jorge Jesus funciona quando o time é maravilhoso, como foi. Agora, o Jorge Jesus normalmente não funciona. O Benfica, mas então, isso que eu tô falando, no Flamengo. O Benfica contrataria Beelzebub, agora não contrataria Jorge Jesus. Mas então, tem a passagem horrorosa hoje. O Jorge Jesus, ele era chato. Ele cobrava. Mas era vencedor. Eu acho que ele tinha o respeito dos jogadores. Pelos jogadores, pelos resultados. Não sei se será a mesma coisa. Não, mas aí o cara começa, quando começa a ganhar, começa a entrar grana, o cara começa a mudar, né? Olha, de tantos memes maravilhosos que eu vi, esse aqui é espetacular. Depois de Marcos Braz ter dito o Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar, o Real Madrid vingou-se, mandou só um pouco, o Marcelo. Já foi o bastante. Isso aqui é muito... O jogador mais ex-campeão da história do Real Madrid. Isso é muito bem sacado. Mas assim, o técnico, ele dá o tom pro time mesmo. O cara... E quando ele começa a ganhar, ele ganha moral. Aí ele já passa a ser até temido, né, no grupo. Mas aí cada treinador funciona de um jeito. Tem alguns que são mais paternalistas, tem outros que se impõem mais, mas tudo passa pelo cara sentir o resultado daquilo que está acontecendo. Lendo a biografia do Mourinho e ouvindo as pessoas em volta, o Mourinho chegava a arriscar o espaço do jogo que o time ia fazer o gol. E começou a dar certo. Os caras falaram, o Cilinho fazia muito isso também. Ele era um gênio.
O Luxemburgo fazia, ó, se fizer isso aqui direitinho... O Luxemburgo outro monstro. É assim.